Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Lucas e trabalho aqui na área de estágio na Igreja do Jacarandá. Talvez essa seja a primeira vez que você está acessando o nosso canal do YouTube ou alguma parte compartilhada através do Facebook. Eu gostaria de passar um recado bem rápido para você antes de nós iniciarmos nossas considerações desse dia do estudo. Talvez você não tenha tempo ou possibilidade de estudar a sua lição da escola sabatina todas as manhãs, de madrugada. Você pode fazer o seguinte: você pode estudar ao momento que você tiver condição. Você não precisa necessariamente estudar a lição somente pela madrugada. Se você tem esse hábito e ele já está construído, ótimo, continue mantendo. Mas existem pessoas que eu já conheci e que elas não conseguem, não têm possibilidade. Então aproveite o horário de almoço, aproveite depois que chega em casa. Existem outras pessoas que também não conseguiriam após chegar em casa por conta do cansaço. Mas enfim, o mais fundamental de estudar a lição é sempre separar um tempo por dia para fazer isso. Então, se você não consegue durante a madrugada, quando acorda, ali por volta das 4 às 6 da manhã, quando geralmente este vídeo fica disponível, não se preocupe. Você pode estudar a sua lição no momento do dia que você tiver possibilidade, que você estiver mais tranquilo, ok? Então, não estou estimulando a quebra de uma tradição, por exemplo, que existem pessoas que dizem que a lição ela deve ser estudada sempre de madrugada. Não discordo disso, tá? Mas ao mesmo tempo eu acrescentaria que não somente de madrugada, tá? Porque a lição não foi feita para ser estudada somente de madrugada, afinal de contas, o estudo de sábado é feito à tarde, que é a sugestão principal, ok? Então, sempre que você tiver um tempinho, em qualquer momento do dia ou da noite, estude a sua lição, separe pelo menos uns 15 minutos. Hoje, eu gostaria de estar falando aqui com você em relação à segunda parte das declarações de Jesus em relação a ele estar revelando o Pai. Existem dois textos tanto enigmáticos de afirmações dele em relação à resposta a Felipe. O primeiro em João capítulo 14 e também temos outro no mesmo evangelho no capítulo 10, verso 30. Neste, Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Quando foi para responder a Felipe, ele declarou: quem vê a mim, vê o Pai. Então você precisa considerar o contexto dessas declarações de Jesus. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que ele é o Pai? O Pai e o Filho na mesma pessoa? Ou ele estava falando num outro sentido? Então veja, Jesus não tem como ser o Pai, pela compreensão que temos da Bíblia, porque não só por questões relacionadas à doutrina da Trindade, mas simplesmente porque desde a criação, que nós já vimos algumas semanas atrás no nosso estudo, na criação Jesus é o agente. Então Deus cria o mundo, Deus o Pai criou o mundo, mas ele fez isso através de um agente, e esse agente foi Cristo. Você consegue encontrar isso em Colossenses 1, 16 a 18. E o Espírito Santo estava sobre a superfície da água. Então, essa declaração de Jesus, eu e o Pai somos um, em que sentido ela deve ser interpretada? Então você pega João 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, além de o Verbo ser Deus, ele também estava com Deus. Então é necessário entender bem isso.
Então, ali no verso 14, nós lemos aí numa linguagem relacionada ao santuário terrestre, como Jesus ele se identifica e era simbolizado pelo próprio santuário em si, que ele desejava fazer morada entre nós. Então, uma linguagem referente ao santuário, ao assumir a natureza humana, ele se tornou parte de nós e também passou a habitar entre nós. Então, dessa maneira, Jesus ele se identifica com o Pai aqui no sentido caráter. Tanto na declaração eu e o Pai somos um, quanto na resposta dada a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Então o sentido dessas duas declarações é o mesmo, mas em situações diferentes. Então, você entendeu? O objetivo de Jesus ao vir para cá não era somente nos salvar do pecado e sua condenação e culpa, mas também revelar o Pai. Então, através dessas duas declarações, Jesus simplesmente estava dizendo: Filipe, eu vim para mostrar a vocês quem é Deus Pai de fato. Amanhã nós continuaremos o nosso estudo. Que Deus lhe abençoe e um forte abraço.